Bom dia, meus amores! Bom dia! Mais um dia se inicia. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo animado para a aula de hoje? Hoje, quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. Mais um dia que a Graça está aqui para ter aula com vocês. Isso mesmo. Mas antes de iniciar nossas aulas, vamos iniciar a nossa oração. Agradecendo a Deus por mais um dia, por estar aqui reunidos, por esse sol maravilhoso, por tudo que eles têm proporcionado, por tudo que Deus tem proporcionado na nossa vida. Então vamos para a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido Deus, quero louvá-lo por mais esse dia. Agradeço ao Senhor tudo que tenho. Na amizade de Deus sou feliz. Na amizade de todas as pessoas vivo a paz. Ajude-me a praticar o bem e auxiliar todos com amor. Nesta manhã de quarta-feira, quero dizer: obrigado, Senhor, por mais um dia. Amém. Bom dia. E a nossa primeira aula de hoje, quarta-feira, é aula de Geografia. Aula de Geografia. Peguem um livro de vocês aí, na página 61. Página 61. Hoje vamos ver a acessibilidade. A acessibilidade, tá certo? Não sei se vocês já ouviram falar, mas creio eu que vocês vão compreender bastante esse conteúdo, tá certo? Então vamos lá para a leitura. A acessibilidade, o que significa? O que é? O que propõe? A acessibilidade promove a acessibilidade é facilitar a aproximação entre as pessoas que possuem algum tipo de dificuldade de locomoção, de deficiência de condição, situações na sociedade. Por exemplo, aquelas pessoas que têm dificuldade de, não é diferenças, é algumas dificuldades de se locomover, no caso andar, aquelas pessoas que andam de cadeira de roda, aquelas pessoas que são deficientes visuais, tá certo? A acessibilidade ajuda ela a ingressar na sociedade. Onde é a sociedade? Entre nós, nas escolas, nos hospitais, nas ruas, nos bancos. Então, a acessibilidade é um modo para ajudar essas pessoas a entrar nesses locais. Então, vamos lá. Existem várias formas de fazer essas aproximações, como reduzir ao máximo o número de obstáculos pelos locais a que tanto as pessoas com dificuldades de locomoção como as pessoas com alguns tipos de deficiência desejam ir. A acessibilidade deve proporcionar o deslocamento dessas pessoas com segurança, isto é, direito de todos. Uma das vias de circulação mais utilizadas é a calçada, que em muitos lugares não está adequadamente adaptada para facilitar o deslocamento de pessoas com deficiência, os idosos, pessoas com cadeiras de rodas, as gestantes. Os obstáculos vão desde entulhos na via pública até desníveis, buracos, degraus, lixo e entre outros. Vocês viram que foi citado o nome de cadeirante, gestante, idoso, pessoas com dificuldade de se locomover. Então, todas as pessoas têm direito igual a gente, só que os direitos delas muitas vezes são roubados. As pessoas acabam sujando as ruas,
as ruas não têm infraestrutura, cheia de buraco. Às vezes você tá andando no meio da rua, numa calçada, tropeça, torce o pé, entendeu? Então isso é muito perigoso. Então a acessibilidade existe para que essas pessoas tenham o direito delas garantidos. A manutenção das vias públicas deve ser realizada regularmente, já que é preciso proporcionar à população condições favoráveis para a passagem de pedestres, principalmente para quem utiliza algum recurso para se locomover, como bengalas, cadeiras de rodas e muletas. Virando a página, a acessibilidade deve estar em todos os espaços, nas edificações, na comunicação, nos transportes e outros vínculos necessários de integração à sociedade. Além de calçadas apropriadas, as edificações devem apresentar rampas, corrimões, portas e janelas metricamente ajustadas, assentos regulares, dentre outros recursos apropriados. Como vocês estão vendo aí, essa menininha está atravessando o sinal na faixa de pedestre. E logo no início da calçada tem uma rampinha pintado de azul e um desenho de uma cadeira. Em algum lugar na sua cidade ou quando você viajou, você já viu esse símbolo? Esse símbolo é para cadeirantes, para quem anda de cadeira de roda. Então, essa rampinha ajuda a cadeira dela a subir tranquilamente. Mas se não tivesse, como é que ela ia subir? Ela não ia conseguir. Só se alguém tivesse que levantar a cadeira dela. Isso ia ser um constrangimento, ia ser um trabalhão. Então, por direito, todas as calçadas em vários lugares públicos tem que ter essas rampas e essa sinalização, que é para saber que é das pessoas que usam cadeira de roda. Agora vamos conhecer. A comunidade é importante para que haja o deslocamento de pessoas. Por isso, elas precisam de auxílio que garantam a travessia com segurança. Para as pessoas com deficiência visual e analfabetas, aquelas pessoas que não sabem ler, por exemplo, são sugeridos sinais de trânsito sonoros. As placas com símbolos facilitam a comunicação das pessoas com deficiência auditiva. O adesivo traseiro no carro, indicando aos outros motoristas que o veículo está sendo conduzido por uma pessoa com deficiência, também é o meio que auxilia na comunicação. Como vocês estão vendo aí, essa mulher está atravessando a rua na faixa de pedestre, só que ela não enxerga, ela é deficiente visual. Como é que ela ia saber se o sinal está aberto ou fechado, se ela podia passar ou não? E se ela passasse na hora que o carro estivesse passando? Então, existe esse sinal, o semáforo, que ele toca. Quando é hora de o pedestre passar, ele avisa. Quando é hora do pedestre esperar, ele também avisa. Vê só que legal. Hoje em dia, já é possível ver alguns transportes coletivos adaptados, no caso ônibus, tá certo? Que contribui para o conforto e a locomoção de idosos, gestantes, obesos ou de pessoas com deficiência. Mas ainda há muito o que se fazer. Com o avanço da tecnologia, aplicativo para celulares já dispõe de alguns recursos, como saber o horário dos ônibus. Porém, para que a acessibilidade se aproximasse ainda mais das pessoas com deficiências visuais, seria necessário que nas paradas de ônibus, por exemplo, constassem o horário de ônibus e as linhas em Libra. Por exemplo, transporte público coletivo é os ônibus. Por exemplo, aqueles ônibus da Borborema. Quando você entra, tem umas cadeirinhas na cor amarela separada. Aquelas cadeirinhas são separadas para idoso acima de 60 anos, gestante, aquelas mulheres que estão grávidas, e pessoas obesas. Obesidade é aquela pessoa que é bem gordinha, tá certo? Então, aquela cadeira separada para esse tipo de pessoas que precisar pegar o ônibus do transporte público, ok?
E também deve melhorar muito, porque muitas vezes uma pessoa que é deficiente visual quer saber qual ônibus pegar, qual é a linha que vai chegar ainda para ele subir no ônibus e ele não sabe. Então tem que estar perguntando às pessoas. Então nas paradas deveria ter essas informações em braille, que é aquelas bolinhas onde ele poderia passar a mão e sentir qual ônibus ele ia pegar, o nome do ônibus, né? Por fim, a acessibilidade não é algo difícil de promover. O primeiro passo depende de nós. Ao sermos solidários com os que precisam, portanto, não se esqueça de fazer sua parte, ajudando e auxiliando para não tornar cada vez mais a dificuldade ou limitação um obstáculo, mas algo que pode ser superado. Todos nós somos iguais. Não existe diferença. Existem algumas dificuldades, mas essas dificuldades a gente deve ajudar essas pessoas a vencer, a não ficar limitado. Eu não vou sair porque o ônibus não é adaptado. Eu não vou sair porque no parquinho não tem a rampinha para o cadeirante. Eu não vou sair porque a calçada está toda torta e eu tenho que andar com a minha moletinha batendo no chão e eu posso me machucar. Então a gente tem que lutar pelo direito dessas pessoas e quando a gente estiver na rua como cidadão, auxiliar e ajudar quem precisa. Hoje vocês preste atenção, não vão responder atividade no livro de geografia. Vocês vão responder atividade no livro de reforço. Então, pegue o livro de vocês de reforço e abram na página 166. Página no livro de reforço 166. Já abriram? Isso, geografia 166. É a nossa última página do livro de reforço de geografia, tá certo? Preste atenção. Na página 166 tem assim, acessibilidade. Então, vocês vão responder essa atividade do conteúdo que a gente acabou de estudar, do primeiro ao quinto quesito, tá certo? A nossa atividade hoje não é no livro de geografia, é no livro de reforço, página 166, de acordo com o conteúdo que a gente acabou de estudar. Beijos, pessoal. Espero que tenham gostado e aprendido bastante com a aula de hoje. E venham com tia Graça para a nossa segunda aula.